Capítulo 28. Ajudar sempre. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Deixando a casa do nosso amigo Renato, partimos para outro local, onde deveríamos igualmente nos certificar de como estava caminhando o processo de reajustamento dos nossos assistidos em face das condições impostas pela vida. A grande cidade regurgitava. O movimento era intenso. Encaminhamo-nos para a periferia, buscando singela moradia numa das ruas mais pobres de bairro distante. Era a residência de Cecília, nossa amiga que tentara o suicídio numa atitude extremamente grave e impensada, através da ingestão de comprimidos. Entramos. O ambiente era de paz e harmonia. Encontramos a mãe de Cecília, Edith, passando roupas na cozinha. A mesma luminosidade, em tom esmeraldino pálido, a cercava como uma roupagem fosforescente. Enquanto o ferro elétrico deslizava sobre o tecido, percebemos que a dona da casa mantinha o pensamento elevado, envolvendo todos os membros da família com entranhado amor. Sua presença sempre nos comovia pelas irradiações de bondade e paz que exteriorizava. Com as antenas psíquicas ligadas no mundo maior, detectou nossa presença amiga, demonstrando satisfação e alegria. Não identificou as individualidades ali presentes, mas sentiu que eram visitas e amigos de além-túmulo. E, talvez porque percebesse intuitivamente o nosso desejo de notícias, pôs-se a conversar conosco mentalmente, como se falasse consigo mesma. Ah, nem sei como agradecer a Deus e aos amigos espirituais que tanto nos ajudaram. Em nossa casa, hoje se respira um clima de paz e harmonia. Desde que Cecília nos deu aquele susto, atentando contra a própria vida, parece que todos resolveram tomar um rumo diferente. Os meninos estão mais amigos e responsáveis, vão bem na escola e raramente se desentendem. Já não vivem irritados, descontentes e rebeldes. Têm bom sono e as visões terminaram. Graças a Deus, até meu marido Rinaldo, que tanta preocupação nos deu por causa da bebida, agora está muito bem. É frequentador assíduo da Associação dos Alcoólicos Anônimos e nunca mais colocou uma gota de bebida na boca. Fez uma pausa e, mentalizando a filha que estava trabalhando àquela hora do dia, envolveu-a com carinho, pensando: também minha querida Cecília conseguiu vencer os momentos difíceis que estava atravessando. Está diferente, mais segura de si, mais madura. O novo emprego como balconista da loja de confecções lhe fez muito bem. Sente-se mais valorizada como pessoa. Talvez seja as atenções do patrão, libanês educado e digno, que a trata sempre com muita gentileza. Quem sabe, talvez até redunde em namoro. De qualquer forma, foi ótimo ter mudado de emprego. Se continuasse na casa da dona Geni, segundo Cecília me contou, provavelmente veria sempre o antigo namorado, o que não seria bom para nenhum dos dois, uma vez que ele continua casado. Naquele momento, Edith lembrou-se de que estava na hora de preparar o jantar, pois os familiares não tardariam a chegar. Desligou o ferro, guardou as pilhas de roupas passadas e foi preparar a refeição. Não demorou muito, ouviu a voz de Romualdo e a de Rogério que chegavam da escola. Disseram um olá para a mãe, guardaram as mochilas e foram para a rua brincar com os meninos da vizinhança. Logo depois chegou o marido, Rinaldo, cansado, mas sorridente. A figura que víamos agora em nada lembrava aquele homem sem dignidade, de aparência descuidada, sempre de olhos baixos e envergonhado, e o que era pior, alcoolizado.
Agora era um homem seguro de si, que não tinha vergonha das pessoas e que olhava o mundo de frente. Como exercia a função de guarda noturno numa empresa, passando toda a noite acordado, Rinaldo dormia na parte da manhã, o que julgava suficiente, e de tarde encontrara outra ocupação que lhe permitisse aumentar a renda familiar, fazendo pequenos serviços de jardinagem. Até já conseguiram uma boa clientela. A última a chegar foi Cecília, que também demonstrava alegria de viver e otimismo. Mãe, hoje fiz excelentes vendas e minha comissão esse mês crescerá bastante. A cada dia conheço mais pessoas e aumentando meus relacionamentos, aumentam também as vendas. Sabe que há freguesas que entram na loja e querem ser atendidas por mim? A mãe sorriu enquanto tirava uma panela do fogo. Ótimo, minha filha. Isso significa que você é simpática, trata bem as pessoas e é boa vendedora. Agora, se for tomar banho, seja rápida e não se esqueça de que hoje é o dia do nosso evangelho no lar. Cecília concordou e saiu apressada. Estávamos contentíssimos. As sementes começavam a germinar e dariam bons frutos. Às 19 horas, pontualmente, estavam todos reunidos em torno da mesa da cozinha para a reunião em família. Edith deu início, solicitando a Cecília que fizesse a prece. Com singeleza, deixando transparecer os sentimentos que a dominavam, a jovem levou o pensamento a Jesus, agradecendo por tudo o que estavam recebendo e pedindo que suas bênçãos envolvessem toda a família, de forma que pudessem ter um bom aproveitamento da lição da noite. Em seguida, o pai abriu o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, que estava sobre a mesa, e leu um trecho do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Exatamente o que fala sobre a caridade material e a caridade moral. Depois, cada um dos presentes faria um comentário sobre o assunto. Mas se não temos nem para nós, como praticarmos a caridade? Perguntou Romualdo. Edith olhou o filho com carinho e, depois de pensar alguns segundos, respondeu: Como não temos nem para nós, meu filho? Não podemos ser ingratos para com a bondade divina que tanto nos tem concedido. Rogério, o caçula, que ouvia atentamente, falou: Mamãe, tem um menino na minha classe que é muito mais pobre do que nós. Ele me disse que vai na escola só para comer a merenda, que, muitas vezes, é a sua única refeição do dia. Todos nós presentes, encarnados e desencarnados, ficamos emocionados com o comentário da criança. Edith, com os olhos úmidos, esclareceu: Você tem razão, Rogério. Embora possamos nos julgar pobres, existem pessoas muito mais necessitadas do que nós. Afinal, nada nos falta. Temos uma casa simples, mas confortável, alimentação suficiente para mantermos boa saúde, roupas e calçados adequados, e, acima de tudo, somos uma família unida. Além disso, a página evangélica trata exatamente sobre esse assunto, explicando que a caridade tem que ser ampla, não consistindo apenas nas coisas materiais que podemos ceder em benefício de alguém, mas também da caridade moral. Dar o nosso tempo, exercitar a paciência, ter tolerância com as outras pessoas, esquecer ressentimentos, perdoar não guardando mágoas no coração, fazer uma prece por alguém que está doente e muitas outras coisas constituem exemplos de caridade moral que nada nos custa em dinheiro. Nesse momento, Cecília lembrou-se de Abelardo, que fizera parte do seu relacionamento afetivo. A imagem do antigo namorado surgiu na tela da memória como algo ainda não bem resolvido. Cecília desejava perdoar-lhe, esquecer o passado, mas intimamente encontrava dificuldades. Vez por outra, uma certa mágoa ainda a incomodava, sobretudo quando se recordava da noite em que fora tão humilhada por ele naquela casa que tinha sido um ninho de amor.
Cabeça baixa, a jovem rememorava as lições sobre o perdão que tinha ouvido durante os últimos meses na casa espírita e reconhecia que Abelardo não era merecedor de seu afeto e muito menos de seu sofrimento, mas que precisava de sua piedade e de seu perdão. Contudo, esquecer era tão difícil. Tinha certeza de que o tempo faria com que as lembranças se apagassem de sua memória. Agradecia a Deus por não ter tido tempo de deixar a carta de despedida, explicando tudo para a esposa dele, como planejara. Afinal, Karina era inocente, não tinha nada a ver com a falta de caráter do marido e sofreria injustamente. Cecília sentia muita simpatia pela esposa de Abelardo desde que ela e o marido foram visitá-la no hospital. Continuavam casados e, até onde Cecília sabia, estavam bem. Melhor assim. A pequena reunião estava chegando ao fim. Edith proferiu uma prece agradecendo a presença de Jesus e dos amigos espirituais naquela casa e deu por encerrada a reunião. Vibrações dulcíssimas enchiam o ambiente de harmonia, fazendo com que todos se sentissem renovados interiormente, dominados por emanações de bem-estar, paz e alegria. Enquanto os encarnados sentavam-se à mesa para a refeição frugal, deixamos a singela residência satisfeitos e revigorados, certos de que nossa presença ali não era necessária no momento. Como estará Abelardo? Indagou Mônica, curiosa ao ganharmos a rua. Logo saberemos, pois agora vamos justamente visitar o casal Karina e Abelardo, nossos conhecidos, assegurou Galeno. Chegando ao apartamento de luxo, encontramos os donos da casa conversando na sala enquanto aguardavam que o jantar fosse servido. Ali também notávamos algumas melhoras. Havia 2 servidores do nosso plano que ali estavam para garantir a segurança dos encarnados. Contudo, outras entidades, de aparência estranha e desagradável, também estavam presentes. Olhamos surpresos para Galeno, que com gravidade nos informou. Espantam-se em vocês por encontrarem um ambiente que nos esforçamos para sanear, ocupado por outros seres desencarnados de baixa condição vibratória, que parecem dominar a situação. Acontece que cada criatura atrai os seus afins. Abelardo é espírito ainda estagiando em fases inferiores de evolução. Atualmente, em virtude dos trágicos acontecimentos ocorridos, das informações que obteve com fortes apelos à razão, dos incentivos à mentalização superior que recebeu de amigos e familiares desencarnados, candidatou-se à reforma interior. Por algum tempo, andou até frequentando um grupo espírita bem orientado, tendo recebido grandes benefícios desse contato, com reflexos bastante positivos em seu equilíbrio psíquico. Galeno fez uma pausa, olhou para o dono da casa, que conversava com a esposa contando como fora o seu dia no escritório, e prosseguiu. Contudo, entre os apelos à carne e as sugestões moralizantes de ordem superior, Abelardo balança. Aos poucos, deixa-se enredar no velho comodismo, nas mesmas fraquezas, nos mesmos vícios, mantendo a mente em faixas inferiores de vibração. E, assim, atrai as indesejáveis companhias que vemos. Observem. Olhamos para Abelardo mais atentamente. Conquanto continuasse dialogando com a esposa, falante e encantador, no seu campo vibratório surgia com intensidade a imagem de uma moça loira, alta, de olhos claros e cabelos longos. Essa mesma jovem aparecia em diversas situações e lugares, deixando claro que ele estava se envolvendo em um novo processo de sedução. Estávamos pasmos. Todo o trabalho que tivéramos para ajudá-lo redundara em nada. Galeno, percebendo a nossa perplexidade, retrucou. Absolutamente. Obtivemos grandes conquistas nesse caso. Se formos comparar a situação de ontem com a de hoje, constataremos significativa melhora, o que já é muito bom. Para o próprio Abelardo, essa experiência representa um avanço.
Nossas conquistas são feitas por patamares atingidos, que precisamos sedimentar. Assim, mesmo que ele tenha uma recaída agora, recomeçará suas tentativas com melhor orientação e conscientização, facultadas pelas luzes do conhecimento espírita que nada poderá apagar. Repetirá os mesmos erros inúmeras vezes, até que se decida a melhorar. É lógico que sempre arcará com as consequências do mau uso do livre-arbítrio, que, obviamente, lhe retardará a marcha no caminho evolutivo. Além do mais, os grandes beneficiados foram os jovens escravos, que se reeducam através do Evangelho de Jesus em local da espiritualidade adequado às suas carências. Mas eles não poderão voltar atrás e retomar o processo de vingança ao verem que o antigo desafeto em nada modificou seu comportamento? Perguntou Alberto. Sim, isso seria possível. Contudo, quando o desencarnado compreende os erros que cometeu e deseja, real e sinceramente, melhorar-se, tem muito maiores probabilidades de sair vencedor do que o encarnado, por diversas razões. Uma delas é que conta agora com o auxílio dos amigos e familiares desencarnados, que o protegerão para que não retome as antigas ideias. Além disso, a vivência numa estância espiritual, com ambiente saturado de emanações benéficas, auxilia poderosamente o espírito na manutenção do equilíbrio. Muito rico em oportunidades de aprendizado, esse tipo de abrigo proporciona ao recém-chegado uma visão ampla e mais clara do que lhe compete realizar em benefício do seu próprio aperfeiçoamento, o que não acontece com o encarnado, ainda sob o jugo da matéria e sujeito às suas leis e limitações. Já ouvi alguém afirmar que é muito mais fácil ajudar um desencarnado do que um encarnado, assegurou César Augusto. Exatamente, concordou Galeno. As limitações que sofre o ser encarnado, sua incapacidade de perceber o mundo espiritual que o cerca, o esquecimento do passado, são restrições necessárias a seu progresso que, aliadas à ignorância das realidades espirituais, fazem com que o habitante da Terra viva como um escafandrista, tomando conhecimento das coisas só muito lentamente. Claro que, com boa vontade, poderia ter todas as informações que desejasse, assim como desenvolver as percepções que o Senhor adotou, utilizando a intuição superior para manter contato com as esferas mais altas. Contudo, via de regra, é isto que vemos aqui. O encarnado deixa-se vencer e dominar pelas influências de natureza inferior, que potencializam suas próprias imperfeições morais, levando-o a terríveis e desastrosas quedas. Galeno fez uma pausa, aproximou-se carinhosamente de Abelardo, que passou a ter diferente atitude mental, talvez percebendo intuitivamente a nossa presença. O dono da casa calou-se, suspirou profundamente e pensou: o que estou fazendo? Preciso mudar de comportamento. Karina é boa esposa e não merece isso. Ah, meu Deus, me ajude. O orientador sorriu, lançando-lhe um olhar cheio de compreensão e piedade. Solicitando a nossa colaboração, colocou as mãos na cabeça de Abelardo e retirou do corpo as vibrações escuras que o envolviam como um visgo, especialmente sobre a região genésica, a mais atingida. Em seguida, aplicou-lhe energias balsamizantes que, por algum tempo, o fariam sentir maior dose de bem-estar e serenidade. Também a esposa foi beneficiada com essa aplicação. Quanto aos companheiros desencarnados de Abelardo, foram retirados do ambiente e conduzidos por servidores do bem para local adequado à assistência de que careciam. Terminada a operação, Galeno fitou-nos sorridente e compreensivo, asseverando: viram? O nosso amigo não é realmente mau. É apenas fraco, não conseguindo vencer ainda suas tendências inferiores. Mas quem de nós está isento de pecado e pode atirar-lhe pedras?
Que Jesus possa envolver o nosso Abelardo com muito amor e nos permita continuar ajudando sempre que possível. Deixamos aquele apartamento um pouco frustrados em nossas primeiras expectativas. Mas, como nem tudo pode ser como a gente quer, vamos partir para outra. A nossa obrigação é ajudar sempre. Capítulo 29. Andorinha. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Certa vez, estávamos na varanda de nossa casa, o abrigo dos descamisados, trocando ideias sobre os casos atendidos. Patrícia comentou: essas experiências que estamos vivendo são muito importantes, porque nos dão uma visão mais ampla dos obstáculos e dificuldades que as pessoas enfrentam, dos seus conflitos emocionais, dos problemas existenciais que experimentam. Com elas aprendemos como agir e como ajudá-las com acerto. Exato. É um outro mundo que nos comove e ao mesmo tempo nos enriquece pela oportunidade do aprendizado. Cada caso é diferente e único, sempre uma surpresa, concordou César Augusto. Urias, que ficara calado e pensativo, comentou: é verdade, porém, de todos os casos, um me impressionou mais. É o do Andorinha, exclamou, olhando para Virgínia, sua companheira de equipe naquele atendimento. Sem dúvida, Urias. Confesso que também fiquei muito sensibilizada com a vida desse rapaz. Nós, os outros membros do grupo, também nos comovemos com esse caso, atendido por Urias, Virgínia e Ricardo. Como é realmente diferente e tocante, tomo a liberdade de relatar a história do Andorinha, para que sirva de exemplo e todos se edifiquem com ela. O vídeo era um menino pobre, de família completamente desestruturada. Os pais, alcoólatras, não se preocupavam com os filhos, que viviam abandonados à própria sorte. Assim, premido pela necessidade, ainda uma criança, o vídeo foi para as ruas, onde aprendeu toda sorte de coisas negativas, amadurecendo prematuramente e transformando-se num pequeno delinquente. Com o tempo, vinculou-se a uma quadrilha de traficantes, da qual recebia proteção e a qual servia como passador da droga. Logo ficou conhecido como Andorinha. Era pequeno, magro e franzino, mas muito ágil, e entrava em lugares que ninguém conseguia entrar. Por isso, então, o apelido. Aos 12 anos, ele já tinha matado um homem para roubar. Colocado em casa correcional, fugiu em pouco tempo. Preso algumas vezes, era logo devolvido às ruas, porque menor de idade, o que só fazia alimentar sua autoconfiança, deixando-o ainda mais afoito. Ao completar 18 anos, envolveu-se em assalto a uma agência bancária. Atirou em um policial que veio a morrer. Agora estava realmente enrascado. Preso, foi julgado e condenado a 35 anos de reclusão em virtude desse e de outros crimes que tinha cometido. Sob forte esquema de segurança, foi levado para uma penitenciária de segurança máxima, onde cumpriria a pena. A nova situação causou-lhe algumas mudanças radicais. Sem atividade de qualquer espécie, o prisioneiro tinha muito tempo para pensar. Não se conformava em estar preso. Desde criança, quando saíra da casa dos pais, sempre fora livre, sem vínculos. Não conhecia ordem ou disciplina. Na rua, a lei era do mais forte ou do mais esperto. E ele era muito esperto, mas agora estava preso. Irremediavelmente preso e sem esperança de fugir dali. Tão jovem, quando saísse da prisão seria um velho. Desequilibrado pela revolta e inconformação, facilitou o assédio mais intenso de suas vítimas já desencarnadas. O fato é que, com o passar do tempo e o desespero de uma situação irreversível, começou a pensar seriamente em suicídio, já que a fuga daquele presídio era praticamente impossível.
Tentara escapar 2 vezes, mas fora apanhado. O único resultado obtido nessas tentativas foi o agravamento da sua situação. Na solitária, para onde fora levado, desanimado da vida, a ideia de matar-se tomou maior vulto. Foi então que nossos delicados sensores captaram o pedido de socorro através das súplicas feitas por Jorge, seu avô materno, já desencarnado e que muito o amava. Nossa equipe deslocou-se até o local para atender ao chamado. O ambiente da prisão era terrível. Úrias, Virgínia e Ricardo estavam dando o caso quase que por perdido, pois, apesar de ser um grupo espírita dando atendimento aos presos, fazendo palestras semanais e aplicando passes, a Andorinha era completamente avesso a essas práticas e nunca se dispusera a comparecer. Além disso, mantinha sempre o pensamento em baixos níveis vibratórios, facilitando o trabalho de seus inimigos desencarnados, visto não ter qualquer ideia de espiritualidade. Certo dia, a situação era quase desesperadora. Nosso infeliz irmão planejara matar-se no domingo à noite, dependurando-se no próprio lençol que amarraria no gradil da janela, no alto. Os membros da equipe socorrista, preocupados, pediram a ajuda do orientador, uma vez que não sabiam o que fazer. Galeno chegou logo depois, analisou a situação e decidiu. Aproveitando-se da sensibilidade mediúnica de um dos presos, preparou um fenômeno com a colaboração do avô desencarnado. Na hora em que os internos saíram para tomar sol no pátio, fez com que Jorge se aproximasse de um rapaz que era médium. O moço, sob a influência da entidade, aproximou-se de Andorinha e, sem saber o que estava acontecendo, com voz diferente disse: Ovídio, meu querido neto, tire essas ideias da sua cabeça. Confie em Deus. O suicídio só irá aumentar esses sofrimentos. Procure se informar melhor. Pergunte quem sabe. Andorinha ficou estático, sem saber o que dizer. Reconhecia o jeito do avô, única pessoa que ele amara e que realmente se preocupara com ele na vida. Quis tomar satisfação. Agarrou pelo pescoço o companheiro que lhe dizia coisas tão estranhas. O que foi que você disse? Repita! O rapaz estava assustado, não se lembrava de ter dito coisa alguma e não sabia do que era acusado. Voltara a ser ele mesmo e suplicava, apavorado, porque conhecia a fama do colega. Eu? Eu não disse nada, Andorinha. Me solte. O que está acontecendo, homem? O que estou fazendo aqui? Por que você quer me bater? Está ficando louco? Não fiz nada. Andorinha, perplexo, largou o rapaz, que saiu quase a correr, refugiando-se no outro lado do paredão. Mas a ação atingiu o objetivo colimado. Andorinha ficou calado, a meditar sobre o estranho acontecimento. Como poderia o colega saber da sua intenção? E a voz? Era do seu avô, tinha certeza. Até o chamara de meu querido neto. Afirmara-lhe a voz que procurasse informação. Com quem? Naquele momento, o detento lembrou-se do grupo que vinha todos os domingos à penitenciária fazer palestras. Era sábado. Resolveu que, no domingo, iria à reunião. A partir daí, sua vida mudou radicalmente. No dia seguinte, lá compareceu. Tomou passe, água fluidificada. Sentiu-se bem. Gostou. Reconheceu-se mais harmonizado consigo mesmo, mais tranquilo. Nas semanas posteriores, assistiu a outras palestras, passando a ter informações importantes sobre mortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito, livre-arbítrio e tantos outros assuntos de relevância para a perfeita compreensão dos fatos da vida. Tomou conhecimento do Evangelho de Jesus e de seu conteúdo moral, encantando-se com as lições do Mestre, com as parábolas, que, até então, desconhecia completamente, visto que seus pais nunca demonstraram qualquer interesse por assuntos de religião. Andorinha mudou inteiramente seu modo de pensar. Esqueceu as ideias de suicídio e passou a compreender que todo seu sofrimento era consequência dos próprios erros.
Entendeu também que somente o trabalho edificante poderia libertá-lo dos compromissos assumidos com sua consciência. Assim, ele, que era quase um analfabeto, interessou-se pela leitura, especialmente das obras espíritas, descobrindo um mundo novo e fascinante. Aprofundando-se no conhecimento da doutrina dos espíritos, passou a ajudar os outros presos, canalizando as preciosas informações para seus companheiros em infortúnio, todos necessitados. Ultimamente, tem feito até palestras, por sinal de grande conteúdo, porque baseadas na sua vivência pessoal. Quando fomos visitá-lo na penitenciária por ocasião da reavaliação dos casos, tivemos oportunidade de ouvi-lo falar e nos emocionamos. Fisicamente, de baixa estatura, encorpara, transformando-se num homem troncudo de fisionomia rude. Todavia, ao falar do Evangelho de Jesus, transformava-se. Sua voz, mansa, demonstrava humildade nos gestos e conveniência pela sinceridade. E, pela semelhança de problemas, facilmente criava empatia com a assistência. Comentávamos, nessa oportunidade, o caso do preso, quando Alberto disse: Parece até ironia que um preso tenha o nome de Andorinha, um dos pássaros mais ágeis e livres que voam pelo espaço. É uma história linda, exclamou Mônica. Linda e edificante, completou Marcelo. Diga-me, Urias, e quantos anos ele já cumpriu da pena? Considerando o tempo que já esteve encarcerado e o bom comportamento, poderá deixar a prisão dentro de 5 anos, saudando o resto da pena em prisão-albergue. O que é bem pouco, diga-se de passagem, tendo em vista o que teria ainda de pagar à sociedade. O mais importante é que Andorinha, apesar de todos os seus crimes, é hoje uma pessoa diferente. Transformou-se num verdadeiro líder. É o confidente, o amigo e orientador dos outros presidiários. A violência reduziu-se bastante naquele estabelecimento correcional para a surpresa de sua administração. O diretor do presídio, observando seu comportamento e mudança de atitudes, passou a confiar nele, transformando-o no representante dos presos junto à direção. O presidiário, renovado sob as luzes do Consolador, sabe que não basta o arrependimento. Torna-se imprescindível saldar seus débitos para com a justiça divina, para que possa gradualmente liberar-se do comprometimento junto às suas vítimas. Por isso, envolve-as com muito carinho, orando por elas e suplicando perdão pelo mal que lhes causou. Inconformados e cheios de revolta, seus desafetos desencarnados ainda não conseguem perdoar-lhe, consumindo-se em ideias de ódio e vingança. Ao mesmo tempo, não entendem o que se passa com o bandido sanguinário que conheceram, e que agora é capaz de atitudes tão diferentes. Perplexos e incrédulos, acompanham o dia a dia do preso. Julgam-no hipócrita e ladino, acreditando que se utiliza de técnicas novas para iludir a boa-fé dos carcereiros e administradores do presídio. Não conseguem sequer acreditar que o vídeo tenha realmente mudado. Todavia, pela constância e retidão do comportamento dele, suas vítimas compreenderão um dia essa realidade e então serão socorridas, iniciando-se uma nova etapa em suas vidas no além-túmulo. Certamente a história do pequeno vídeo, ou andorinha, jamais será esquecida, permanecendo em nossa lembrança como um magnífico exemplo de mudança interior e de crescimento espiritual.